meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara a esperança viva. Tua presença, Deus. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É um desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Siga isso a Ele neste dia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. E vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. E vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar da sua glória e bondade, Senhor. És bem-vindo. Te convidamos. Aí onde você está, você pode dizer isso a Ele. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É um desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Diga isso a Ele, Senhor. Santo Espírito, tu és bem-vindo em cada vida, em cada casa, em cada coração. Esse é um desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor.
Aleluia. Glória a Deus, Espírito Santo, seja bem-vindo nesse dia. Você também que está entrando aqui nessa hora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos aqui hoje no nosso culto online da Igreja Apostólica Avivamento Inclusivo, todas as quartas-feiras às 20 horas. E nessas últimas semanas estamos batendo um papo sobre Bíblia e homoafetividade. E eu tenho certeza que hoje a gente tem mais um tema muito esclarecedor para a gente tratar, para a gente entender, para a gente compreender. Então eu vou pedir para que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser alcançadas, possam ser abençoadas. Então clica nessa flechinha que tem aí embaixo da sua tela e envia para pelo menos 5 pessoas hoje, para que mais pessoas possam ser alcançadas, possam conhecer essa verdade, possam ser abençoadas nesse dia, em nome de Jesus, amém? O pastor Edu vai fazer uma oração para assim, oficialmente a gente começar esse culto, mas ele já está começado, né? Aleluias. Eu acho muito fofo toda vez que nós vamos começar um culto e nós começamos a adorar o Senhor, a minha cachorra vem correndo da onde ela está e pula no meu colo. Ela não pula, ela pede, né? Ela fica aqui. Então eu até ri na hora, não sei se vocês notaram, mas ela veio rapidinho assim e ela sempre vem pro meu colo. E eu imagino que ela sinta paz nesse momento. E é o que nós sentimos na presença do Pai. E é isso que nós clamamos nesse momento. Que o Santo Espírito de Deus esteja aí com você como Ele está aqui conosco. Porque Ele é onipresente. Deus é onipresente. Ele está aí e Ele está aqui também. Então nesse momento, feche os seus olhos e atraia a presença do Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui, Senhor. Nós somos a igreja, Pai. Nós somos o templo do Teu Espírito Santo. A Tua obra, Senhor, não é feita em templos, Senhor. A Tua obra é feita em nós, Senhor. Nós estamos aqui essa noite, Senhor, para propagar a Tua obra, para continuar a Tua obra, Senhor. Que começou, Senhor, no momento, Pai, que Tu se entregastes naquela cruz, Senhor, por nós, Pai. Fala conosco essa noite, Senhor, através da Tua palavra, Pai, através do apóstolo Felipe, Senhor, que Tu possas usá-lo, Senhor, para falar com todos nós, Senhor. Que o Teu Espírito Santo seja aquele que convença, Senhor. Que o Teu Espírito Santo seja aquele que console, que conforte, Pai. Que Tu possas estar falando com cada um aqui essa noite, Deus. Que seja uma noite branda, uma noite calma, uma noite de paz, Senhor, confortável, Senhor. É isso que Te peço, Deus, no Teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Enquanto isso, se você ainda não compartilhou esse vídeo, compartilhe. Se você já compartilhou, compartilhe ele com mais pessoas. Em nome de Jesus. Tu és tudo que eu mais quero. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Suas mãos, confio em Ti, confio em Ti, que
Queremos ver, queremos a tua presença, Senhor, em cada lugar aonde essa transmissão chegar nesse dia e depois que ela já tiver terminado, Pai. Nós queremos a tua presença, nós clamamos pela tua presença, Senhor, nesse dia, em nome de Jesus. Vamos dizer a Ele: Pai, eu amo a tua presença. Pai, eu amo sua presença. Seu sorriso é vida em mim. Diga: eu seguro em suas mãos. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. É isso, tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Queremos ver a tua glória, Senhor, tua presença. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto. Se você conhece essa canção, diga isso a Ele. Cante isso a Ele, é onde você está. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser.
Glória a Deus. Glória a Deus. Você possa ter esse encontro com a presença de Deus hoje, Amém. aí onde você está, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tá ficando um pouco escuro às vezes aqui, né? Muito bem-vindo, bem-vinda você que chegou depois que essa transmissão já tinha começado. Nós estamos aqui no culto online do Avivamento Inclusivo. Se você ainda não segue a gente aqui no Instagram, depois que terminar essa live, você já pode ir lá nos procurar, @Avivamento Inclusivo, tudo junto. E aí você vai conhecer melhor sobre a nossa igreja, sobre as programações que nesse momento são 100% online, por enquanto sem nenhuma previsão de retorno para os cultos presenciais, porque o momento é o momento de ficar em casa, né? Você que pode, fique em casa, e nós, como igreja, estamos fazendo esse movimento para incentivar realmente as pessoas a ficarem em casa, para de alguma forma impedir essa circulação do vírus e a gente poder, em nome de Jesus, vencer essa pandemia, porque não dá pra gente ficar vendo todo dia milhares e milhares de pessoas morrendo, né? Então, vai lá seguir a gente no Instagram, conhecer melhor sobre a nossa igreja e nos acompanhar online. A gente está aqui todas as quartas-feiras às 20 horas e lá no Facebook você pode encontrar lá a gente também, Igreja Apostólica Avivamento Inclusivo, ou os cultos online que você também encontra no meu Facebook, Apóstolo Felipe Oliveira, todos os domingos às 11 da manhã. E também às 18h30 nós estamos lá adorando, louvando, recebendo uma palavra de Deus, intercedendo pelas vidas. Amém. Então, esse programa é para você estar lá conosco. Hoje nós estamos dando continuidade aqui a um bate-papo, né, sobre Bíblia e homoafetividade. Nós já falamos sobre diversos temas aqui, né? Começamos falando sobre Deus não fazer acepção de pessoas. Falamos já sobre o pecado de Sodoma, né? Que as pessoas dizem que Sodoma foi destruída por causa da homossexualidade. A gente entendeu que não foi por causa disso. Entendemos isso à luz da Bíblia, né? Isso foi explicado à luz da Bíblia. Falamos sobre, que mais? Sobre as leis de Levíticos, né? O texto que fala, quem está assistindo o Big Brother, teve o Gil, falou e passou numa das edições aí desses dias, ele falando, né? Não, porque na Bíblia está escrito que com o homem não te deitarás, que é abominação. E a gente explicou esse texto, à luz da palavra, por que esse texto não pode ser usado para condenar as relações homoafetivas. Então você pode, depois no IGTV, todas esses bate-papos estão salvos lá e você pode procurar e pode assistir aqui no meu IGTV mesmo, estão todos lá para você tirar suas dúvidas, para você poder conhecer melhor sobre esse assunto. Falamos sobre o texto de Romanos 1, que é um texto também muito usado, onde fala de homens, onde fala de mulheres também, que é a primeira vez que é citado na Bíblia. Falamos sobre os efeminados e os sodomitas, que a Bíblia diz que não herdarão o reino dos céus. A gente aprendeu sobre isso na semana passada. E hoje a gente vai falar sobre um texto da criação do homem. Mas antes de prosseguir, se você não compartilhou, eu vou pedir para que você compartilhe. Envie aí para pelo menos 5 pessoas esse vídeo. Clica nessa flechinha que tem aí embaixo. Envia, deixa eu fazer o meu compartilhamento aqui que eu não compartilhei ainda. Envia para pelo menos 5 pessoas. Já enviei até para mais. Rapidinho você faz esse compartilhamento, abençoa outras vidas para conhecer sobre esse tema. E assim a gente pode esclarecer e essas mentiras, né, esses enganos que foram semeados durante muito tempo, precisam ser desfeitos, precisam ser, né, corrigidos, porque quantas pessoas entram em depressão, se suicidam, porque alguém disse para elas que ela era uma abominação, né? Então a gente precisa esclarecer, a gente precisa entender, a gente precisa ajudar essas pessoas. E hoje eu quero falar sobre esse texto. Quando eu falava sobre esse tema, eu sempre falava sobre esse tema, era o primeiro, sempre por ordem, né, cronológica aí dos livros, né? Não cronológica, mas por ordem dos livros da Bíblia. Eu sempre começava, esse era o primeiro tema.
mas aí depois o Senhor me acrescentou algumas coisas que eu vou falar aqui hoje, e aí eu mudei essa ordem e deixei isso mais para o final, né? Então hoje a gente vai falar sobre a criação do homem, que é um texto muito falado, muito usado, vai estar aí na tela para você, Gênesis 1, 27, o texto diz assim: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, esse texto, ele trata do início de tudo, né? Do início da criação. Se a gente voltar nos primeiros versículos, nós cremos que Deus, ele criou todas as coisas. Nós cremos que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E a semelhança não é uma semelhança física, é uma semelhança no caráter do homem. E é uma semelhança que a cada dia a gente precisa buscar e ter o nosso caráter aperfeiçoado para que a gente possa se parecer mais com Deus. Só que aí esse texto ele fala sobre Deus ter criado homem e mulher. E aí muitas pessoas se utilizam desse texto para dizer que então não existe um lugar para uma relação homossexual. Afinal, Deus criou homem e mulher. E a gente vai entender por que Deus criou homem e mulher, porque esse texto ele não pode ser usado de nenhuma forma para nos condenar, de nenhuma maneira para nos acusar. A gente vai poder entender. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que esse texto não diz. Para a gente poder, a gente vai terminar entendendo o que esse texto diz, mas em primeiro lugar a gente precisa entender o que esse texto não diz. Esse texto não está tratando sobre orientação sexual. É importante a gente entender isso, porque é comum, né, as pessoas dizerem assim, não, porque se fosse permitido 2 homens, então não seria Adão e Eva, seria Adão e Ivo. E qualquer palhaçada desse tipo que usam para falar sobre esse tema e para dizer que então nós não cabemos dentro dessa criação de Deus, então estaríamos completamente fora desse padrão de Deus. Porém, esse texto, nessa passagem, Deus ele não está estabelecendo um padrão de como os relacionamentos deveriam acontecer. Gênesis 1, Gênesis 2 são relatos históricos da criação. Deus não está estabelecendo ali princípios, formatando modelos. Deus está contando como aconteceu. Você pode começar lá, vai estar no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele vai contar o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, até o 7º dia, enfim. Mas aí você pode perguntar, mas então, se não condena, né, por que nós não estamos citados nessa passagem, né? Por que Deus não citou a gente na passagem? Mas se a gente for pensar, as variadas diferenças étnicas, elas não estão inclusas aí também. E nem por isso a gente descarta e a gente desconsidera elas, não é verdade? Senão a gente teria que dizer então que esse homem e essa mulher, na sua etnia, como Deus os criou, derrubei água ali. São somente esses que Deus ele criou e teria que ser dessa maneira. Mas a gente ia criar uma doutrina louca se a gente dissesse qualquer coisa desse tipo. Todos nós, independente da nossa orientação sexual, seja heterossexual, seja homossexual, seja bissexual, estamos inseridos nesse contexto da criação, porque todos nós, independente da nossa orientação sexual, fomos criados por Deus e podemos refletir a glória de Deus, podemos resplandecer a glória de Deus, podemos refletir essa imagem e essa semelhança de Deus, como foi o propósito de Deus para o homem, como foi o propósito de Deus desde a criação. Amém? Amém. A segunda coisa que esse texto não diz, então, em primeiro lugar, ele não trata sobre orientação sexual, tá? Ele está relatando historicamente como aconteceu a criação de tudo. Em segundo lugar, esse texto, ele não estabelece um padrão de família. Porque pegar esse texto e falar assim, porque Deus criou homem e mulher.
Esse é o padrão, essa é a formatação de família que Deus aceita. E aí, então, as pessoas que cresceram em lares onde não tiveram a presença do pai, não eram a família? Onde não tinha presença da mãe, onde não teve, nem o pai nem a mãe foi criado pelos avós, por um tio, por outros familiares. Percebe que se a gente for pegar isso e for seguir ao pé da letra, a gente vai criando ideias onde elas tendem a discriminar as pessoas. Então Deus, ele não está estabelecendo um padrão. A família tem que ser assim, o pai, a mãe e os filhos. Não. Deus estava contando como a história aconteceu. Então, qualquer ideia de que esse texto esteja estabelecendo, determinando um padrão de como deveria ser uma família tradicional, uma família de bem, está completamente errada. Isso é só um relato histórico de como tudo aconteceu. Até porque, se a gente for pensar no contexto, pensar nesse texto e ele ser um padrão de como uma família se estabelece, o próprio Jesus vem nascer num contexto fora desse padrão de família. Porque ele nasce, né, gerado em uma mulher que ainda não estava casada, que dentro do modelo da época era algo extremamente errado, tanto que a Bíblia conta que José pensa em deixar Maria, né, porque pensou, ela me traiu, né, porque aquilo era algo visto com maus olhos. Então, percebe que a gente vai pegando isso ao pé da letra, ele não tem sentido quando a gente começa a tentar ligar com outros textos. Então, vamos desfazer qualquer entendimento errado. Gênesis 1 está trazendo para a gente apenas um relato a respeito da criação, de como se deu a criação, e por isso a gente não deve desprezar nenhuma formatação, nenhum tipo de formato de famílias, seja com pai, mãe, filho, seja com dois pais, seja com duas mães, seja com um pai, seja só com uma mãe, seja sem pai, sem mãe, com outra pessoa. A gente não precisa criar. Deus não está preso a esse formato que o homem criou, que a religião tentou estabelecer. Outra coisa que dentro desse contexto da criação é muito importante a gente entender é sobre a questão de gênero, porque aí tem uma outra distorção muito grande nesse contexto, especialmente quando a gente vai ler lá em Gênesis 5:2, eu não separei esse texto, mas lá em Gênesis 5:2, que faz novamente uma menção da criação, fala que Deus criou o homem e a mulher. Nas versões mais antigas, fala que ele criou macho e fêmea, né? E aí, muitas vezes essa expressão macho é usado, isso eu já vi de púlpito e por muitas pessoas, é usado para tentar rechaçar qualquer tipo de sensibilidade por parte do homem, né? É aquele macho no que a gente chama hoje de tóxico, né? Aquele macho que hoje a sociedade chama de escroto, né? A pior versão de macho que existe. E a gente percebe isso fazendo um comparativo com as outras versões, né? Eu até separei aqui, não sei se você vai conseguir ver. A gente encontra essa expressão do macho e fêmea na Revista e Corrigida. Aqui na minha Bíblia eu consigo comparar com outras versões. Não sei se você consegue ver aqui, ó. Acho que não vai dar para ver, né? Mas ainda aqui. Comparando com outras versões, você não vai encontrar. Você não vai encontrar essa expressão macho e fêmea em nenhuma outra expressão, em nenhuma outra versão. Você vai encontrar lá homem e mulher, porque Deus não queria falar o macho. Ele queria falar o homem e a mulher. Ele não estava falando sobre gênero.
Que bom te ver aqui, Sérgio. A gente estava com saudade de você, viu? Ficamos felizes de te ver aqui. Deus não estava falando... Não dá para ver, ó. Daqui eu percebi que ficou meio distorcido, mas você pode comparar em qualquer outra versão, vai ver que não vai encontrar essa expressão macho e fêmea. Eu encontrei só na Revista Corrigida, que é uma versão mais antiga, e na Bíblia a mensagem. Em outras versões a gente não encontra isso, porque Deus não estava falando sobre gênero, definindo uma questão de gênero, e até dentro desse contexto de criação, da criação, é importante a gente falar sobre essa questão de gênero, entender a diferença de orientação sexual, identidade de gênero, que muitas vezes fica bagunçado na cabeça das pessoas, né? Então, a identidade de gênero, para a gente entender primeiro, é o gênero que você se identifica, masculino ou então feminino. Então, isso independe da sua orientação sexual. Sua orientação sexual vai ser como você manifesta a sua sexualidade nos seus relacionamentos afetivos, nos seus relacionamentos sexuais. Então, sua orientação sexual, né, vai dizer com quem você se relaciona. Se você se relaciona com pessoas do mesmo sexo, então você é homossexual. Com pessoas do sexo oposto, você vai ser um heterossexual. Com pessoas de ambos os sexos, você é um bissexual. Então, identidade de gênero, orientação sexual, são duas coisas completamente diferentes. E quando eu estava, há muito tempo atrás, a última vez que eu ministrei sobre isso, estava preparando sobre esse tema, alguém me trouxe uma questão que aí eu trouxe para dentro desse estudo, que foi sobre a questão da transexualidade. Porque aí alguém me falou assim, mas eu entendo que ser gay não é pecado, que Deus aceita, que Deus ama, mas a pessoa que ele nasceu homem e quer virar uma mulher, ele não está mudando a criação de Deus. Deus criou ele homem, ele quer ser uma outra coisa diferente daquilo que Deus criou, ou criou mulher e ele quer se tornar um homem e ser diferente daquilo que Deus criou, e muita gente pensa isso, né? Infelizmente, até dentro do nosso meio, existe muito preconceito com as pessoas trans, né? Nós assistimos, tem uma série na Netflix chamada Pose, se você não assistiu, assista. Ela fala muito sobre o universo trans, você vai aprender muito, né? Ela vem, acho que desde 1970. Muito boa. Né? E ela mostra quanto preconceito as pessoas trans sofrem dentro da própria comunidade LGBT. Sabe? De fazerem a transição e não serem aceitas pelos próprios LGBTs. Então, a gente precisa entender isso, e talvez até no meio cristão isso se torna ainda mais complicado ainda para ser entendido, né? E aí essa pessoa trouxe para mim essa pergunta, falou assim, a pessoa nasceu homem, e aí fala que quer virar mulher, não está mudando aquilo que Deus criou, não tá querendo, indo contra, foi essa expressão que a pessoa usou, aquilo que Deus criou. E aí eu comecei a pensar, foi a resposta que eu dei para essa pessoa na hora. Eu pensei, então, vamos pensar assim, uma pessoa que nasceu com uma deficiência, não que eu esteja comparando a transexualidade a uma deficiência, embora por muito tempo foi considerada, mas não que eu esteja comparando, mas uma pessoa que nasceu com uma deficiência, ela nasceu deficiente, e aí ela busca um tratamento para que aquilo mude. Ela está indo contra a criação de Deus? Uma criança que desde que ela nasceu, ela era obesa. E aí, a partir de uma fase da vida dela, ela decide procurar formas dela emagrecer. Ela está indo contra a criação de Deus? Afinal, ela nasceu obesa, nasceu gordinha. Uma mulher que nasceu morena, e aí tinge o seu cabelo para loiro. Deus criou ela morena. Que ela mudou o cabelo para loiro, ela está indo contra a criação de Deus?
pessoa que usa lente de contato, que coloca uma peruca, que coloca uma prótese. Tantos outros exemplos que a gente poderia citar. Está indo contra a criação de Deus? Jamais. Ela está, através desses caminhos, ela está tentando buscar uma forma de se sentir melhor com aquilo que Deus a criou. Né? Em qualquer um desses exemplos que eu contei para você. E dentro do universo da pessoa trans, é a mesma coisa. Deus a criou e colocou dentro dela o sopro de vida, e ela foi criada com aquela identidade de gênero, independente do seu corpo. E aí então, o que ela vai buscar ao longo da sua vida é adequar o seu corpo àquilo que está dentro dela. Assim como outras pessoas vão buscar de outras formas, nos exemplos que eu citei aqui. E é lógico que no caso de uma pessoa trans, essa mudança é muito mais radical. Porque eu dei exemplos que são exemplos muito pequenos, perto da realidade de você nascer dentro de um corpo que não condiz com aquilo que você é. Eu acho que a gente não consegue nem... quem não é uma pessoa trans não consegue nem imaginar o que é ter algo no seu corpo que não diz respeito a você, né? Que você não se relaciona com isso. Nossa, deve ser terrível. Então, a gente precisa aprender a entender, a gente precisa aprender a amar, a gente precisa aprender a lutar junto com essas pessoas, para que elas enfrentem, porque afinal é uma grande batalha, né, que elas enfrentam na família, que elas enfrentam em tantas, né, esferas aí, já são tão julgadas que eu e você possamos ser pontes aí, onde elas possam encontrar um apoio, onde elas possam encontrar um suporte, uma palavra de conforto, ainda que seja alguém só para que ela possa desabafar, que a gente possa ser essas pessoas para dar o suporte para essas pessoas trans. Amém? Amém. E também é importante a gente diferenciar, eu não vou entrar nesse assunto hoje, mas diferenciar, existe uma diferença entre transexual e travesti. São duas coisas completamente diferentes, tá? Mas aí isso fica assunto aí, né, para um outro dia, porque também daria muito assunto para a gente falar. E aí você imagina comigo, se tudo isso que a gente está falando aqui, para muitos de nós é muito novo, né? Quando eu comecei a aprender sobre essas coisas, para mim foi novo. E cada vez a gente vai conhecendo mais sobre esse universo e vai percebendo quanto isso é novo. Você imagina nos tempos bíblicos. Então, por isso que a gente não vai encontrar textos bíblicos que respaldem relações homoafetivas. Porque se hoje, na nossa realidade, assim, lógico que hoje com a internet, né, com tudo isso, nós podemos estar um pouco mais em evidência do que há 20, 30, 40, 50, a 2000 anos atrás, por exemplo. Então é por isso que nós não vamos encontrar esses textos que de alguma forma nos respaldem. Falar assim, olha, aqui está dizendo claramente que eu sou aceito, porém, em contrapartida, e a gente estudou isso em todos os textos, você que chegou hoje pela primeira vez, pode ver, assistir pelo IGTV os outros vídeos, a gente aprendeu que não existe nenhum texto que nos condene, que fale, olha, você não pode construir uma relação com uma pessoa do mesmo sexo, você não pode se casar com uma pessoa do mesmo sexo, você não pode constituir uma família com uma pessoa do mesmo sexo. Não existe um texto bíblico que faça uma condenação desse tipo. Assim como não existe texto bíblico que respalde muita coisa, como eu já citei ao longo dessas semanas, e também não existe texto bíblico que condene tantas outras coisas, e nem por isso elas deixam de acontecer. Então,
qualquer dúvida que restar ao longo do que foi falado até aqui, que você fique à vontade para nos procurar. Eu sei que é um assunto que não dá para ser resolvido em algumas semanas, assim falando. Eu levei anos até digerir e realmente acreditar e ter a confirmação do Espírito Santo de tudo isso que eu estou falando aqui. Então, que você possa encontrar em nós esse suporte para poder compreender melhor isso. Eu não tive isso quando eu procurei, né? Não sabia nem, na verdade, por onde procurar. Não foi que eu não tive, não sabia por onde ir, mas que você possa ficar à vontade para nos procurar. Mas ainda não terminei, não. Voltando a essa questão falei sobre o transexual, sobre o travesti. Existe um texto que eu quero ler com você lá em Deuteronômio 22, no capítulo 5, que é usado, bastante usado para condenar, né? Tanto pessoas transgêneros quanto travestis. E diz assim, olha, a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Então, esse texto ele é muito usado, né, para condenar o travesti, né, porque aí o homem não pode se vestir com as roupas de mulher, o transexual nesse caminho da transição, mudando as suas roupas, não pode ter essa inversão nas roupas. Só que aí tem 3 coisas que eu quero destacar aqui, né? A primeira delas é que o conceito de gênero, ele só começou a ser construído a partir do século XX, né? Então, aqui a gente já pode entender que o que estava em questão aqui não era esse conceito, já que não era uma ideia que existia naquela época. Não era um assunto, um conceito que se existia. Então, aqui o que estava em pauta nesse texto não era essa questão, tá? O segundo questão é que o conceito de masculino e de feminino, ele é muito influenciado pelos fatores culturais. Se a gente for pensar, a calça ela começou a ser usada pela mulher há muito pouco tempo. E em alguns países é muito comum o homem usar saia. Na Escócia o homem usa saia. É cute. Então, definir o que é do homem com o que é da mulher, não tem qualquer dúvida a mais. Rodrigo, fica à vontade para chamar a gente aí, porque é o que eu estou falando, o assunto é muito assunto, é muita novidade, né? Então, assim, definir o que é a roupa do homem, o que é a roupa da mulher, não tem como a Bíblia estar criando esse padrão a partir do momento em que ela é uma palavra universal, que ela está falando numa linguagem para o mundo inteiro. Não é uma linguagem só para nós aqui, ela está falando numa linguagem para o mundo inteiro. Então esse conceito do que é para homem, do que é para mulher, nem era também diretamente isso que o texto queria trazer. Mas aqui no final do versículo, o texto ainda está aí para você, ele fala que quem faz essas coisas é abominável ao Senhor teu Deus. A gente aprendeu ao longo de alguns desses bate-papos aí, que quando aparece essa expressão abominável, ela está relacionada a rituais idólatras, né? Então haviam rituais idólatras, né? Rituais onde homens se vestiam com roupas de mulheres e mulheres se vestiam com roupas de homens, e haviam essas inversões de valores e até de posições sexuais em adoração a Astarote e a outros deuses. E aí então Deus estava mostrando que esse tipo de veneração, que fazer essa ação desse ritual, dessa troca de roupas em veneração a outros deuses, ele não se agradava e que o povo dele não deveria fazer. Então por isso ele deixou essa expressão aí, abominável, tá? Então aqui esse texto está relacionado a esses cultos idólatras que aconteciam. Não tem nada a ver com o homem. E aí agora eu abranjo não só a pessoa trans ou o travesti, mas o homem que se sente à vontade em vestir alguma peça de roupa
feminina ou a mulher que se sente à vontade em vestir alguma peça de roupa masculina, em nenhum momento está caindo no que está dizendo aqui em Deuteronômio 22:5, a não ser que você esteja fazendo isso dentro de um ritual de adoração a esses deuses, como o texto aponta na fundamentação aqui da expressão abominável. Caso contrário, você pode ficar à vontade para utilizar, não tem nada, nem ninguém que esteja te condenando. Quem utilizar esse texto para te condenar está utilizando ele por pura ignorância, sem conhecer o que esse texto quer dizer. E hoje todo mundo usa, as mulheres já usam calça, pastoras usam calça, né? Isso não existe, mas terno, as mulheres usam terninho, né? Que elas falam, quer dizer, terninho não existe, terninho é terno, né? É um diminutivo de terno. Quer dizer, então hoje isso não existe mais. Ah, mas o homem não usa saia. Ah, não usa saia porque não quer usar saia, porque deve ter vergonha. A partir do momento que a mulher usa terno, é a mesma coisa que está escrito aqui. Então é abominável? Não, é exatamente isso. Porque na época era para os cultos pagãos. Então, ou seja, se você realmente estiver fazendo isso com a intenção de cultuar outros deuses, isso sim é abominação aos olhos do Senhor. Ou seja, a abominação aos olhos de Deus se você estiver cultuando outros deuses, independente do que você estiver usando, independente do que você estiver fazendo. Né? Esse é o... Eu acho que é isso que está confundindo o Rodrigo, né? Então a intenção realmente é essa. Se você estiver cultuando outros deuses, independente de como você está vestido, independente do que você estiver fazendo, isso sim é abominação aos olhos de Deus. Isso mesmo. E aí vamos voltar para Gênesis 1, porque a gente começou lá e eu abri essas informações, né, que se desdobram aí dentro desse conceito da criação do homem, mas a gente não respondeu a pergunta, né? Deus criou homem e mulher, e aí é onde os convencionais usam esse texto para dizer, olha, não tem, até a ignorância é tão grande que eles falam, não tem um terceiro sexo, né? Eles acham que a gente tem um terceiro sexo. Mas enfim, eles utilizam esse texto para dizer, olha, foi homem e mulher, a relação tem que ser heterossexual. Então, a pergunta que eu quero responder dentro desse texto é por que Deus criou o homem e a mulher? Eu quero voltar com você lá no texto. Que grande. O Gênesis 1:28. Então tá, não dá para colocar aí porque tem uma quantidade de caracteres aí máxima, mas eu vou ler para você aqui. A gente leu o 1:27, que Deus criou homem e mulher, né? E aí agora o versículo 28, né, que é o versículo seguinte, diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então Deus criou o homem e a mulher e deu uma ordem para eles. Ele falou para eles assim, olha, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, se Deus tivesse criado 2 homens, eles poderiam ter filhos, serem fecundos, gerar filhos e povoar a terra? 2 mulheres? Não, né? Então Deus criou um homem e uma mulher com o propósito de eles poderem gerar filhos para povoar a terra. Começou a partir de 2 pessoas, para que não acabasse ali, precisaria ser realmente um homem e uma mulher para que pudesse gerar filhos e pudesse chegar até nós hoje e até quantas mais gerações Deus quiser ainda que existam. E aí, aí dentro desse texto, as pessoas pensam assim, então, por isso que uma relação homossexual, ela não é aceita por Deus, porque ela não gera filhos. Porque olha lá, Deus falou que eles tinham que gerar filhos. Aí eu te pergunto, todos os casais heterossexuais têm filhos? Posso dar um testemunho em relação a isso? Pode. Para a gente ver a hipocrisia da igreja cristã, não todas, mas algumas. Eu participei de uma igreja cristã onde o pastor, ele era um dos pastores de uma igreja famosa de cura e libertação, que inclusive ele tentou fazer a cura e libertação comigo em relação a isso. E ele falou sobre isso, que o homem e a mulher tinham sido feito para procriar.
E eu falei, e ele falou isso, que se eu fosse, era pecado. E eu falei pra ele, mas se é isso, tinha um casal na igreja, e nesse casal, eles não queriam ter filhos. E eles eram, assim, grudados nesse casal dos pastores líderes da igreja. Nunca falaram nada pra eles sobre isso. Ou seja, hipocrisia pura. Porque estariam contra a palavra, se isso realmente fosse a palavra. Valia pra mim e valia pra eles. Mas eram 2 pesos e 2 medidas. É isso que a gente vem falando desde o começo. Pega a Bíblia e assim, o que me convém, eu contextualizo, eu vou entender o contexto histórico e saber o que tem a validade para hoje, o que serviu para aquele momento, o que não me convém, olha, tem que ser aqui ao pé da letra. Então, se nós pegarmos esse texto ao pé da letra, a gente vai ver, a gente sabe que nem todos os casais heterossexuais, eles têm filhos, só que se a gente pegar esse texto ao pé da letra, a gente vai entender justamente que eles têm que ter filhos. E muitas vezes é até irresponsável ter filhos. Às vezes as pessoas não têm condições financeiras de ter filhos e vão colocar filhos no mundo para quê? Então é totalmente fora da realidade. Emocional. Lógico, às vezes não tem condições, quer dizer, poxa, não dá, é totalmente fora do normal, né? Aí então a gente vai considerar o quê? Que os casais heterossexuais que não têm filhos, então eles estão pecando? Percebe como a gente pegar o texto ao pé da letra para seguir, a gente vai criando umas doutrinas que não tem sentido nenhum? Que Deus está preocupado se o casal quer ter filhos ou não? O casal optou por não ter filhos, estão felizes em ter eles dois, os dois vivem em fidelidade, amor, os dois. Que Deus vai rejeitá-los porque eles não têm filhos? Percebe? A gente não pode, a gente tem que entender a palavra, a gente tem que entender o momento histórico que aquilo foi escrito, contextualizar, entender todo o momento que levou aquilo a ser escrito, o motivo, para que a gente não crie doutrinas que não tem verdadeiro embasamento bíblico. Então, alguém usar esse texto para dizer que relações homossexuais não são aceitas por Deus porque elas não geram filhos é a maior ignorância que existe. Porque as relações heterossexuais que não geram filhos são abençoadas por Deus. E se alguém falar isso para você, falar, olha, você não pode se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo porque vocês dois não conseguem, ou vocês duas não podem gerar filhos, você vai mostrar para essa pessoa casais que optam por não gerar filhos, e aí você vai perguntar, então, essas pessoas estão em pecado? E com certeza essa pessoa vai dizer para você que não. Que nasce com problemas, né? Que não pode ter filhos. Exatamente. Criação de Deus que nasceram assim. Exatamente. Né? E o Sérgio falou ali que ele sempre achou que ele era um terceiro sexo. Não, né? não existe. Assim, só existem 2 órgãos genitais, né? O pênis e a vagina. Então só existem 2 sexos. Quer dizer, o homem e a mulher. Então, ou você é o homem ou você é a mulher. Seja cisgênero, seja transgênero, Sim. nós somos homens ou mulheres. Né? Então, nós estamos claramente inseridos aí dentro. Tá? Como eu falei, lá no começo, comecei falando, esse texto ele não está falando sobre orientação sexual. Sim. Né? Ele não estava falando sobre a maneira como os relacionamentos sexuais, afetivos seriam desenvolvidos. Ele falou que Deus criou homem e mulher. Isso é realidade. Homens e mulheres foram criados. Agora, existem homens que vão se relacionar com mulheres, existem homens que vão se relacionar com homens, existem homens que vão se relacionar tanto com homens quanto com mulheres, não ao mesmo tempo, porque isso é pecado. Amém? Porque tem gente que usa desse pretexto, né, para manter 2 relações, é pecado, uma só. Então, somos homem e mulher, estamos inseridos dentro desse contexto da criação. Eu espero que isso tenha ficado claro para você. Eu espero que assim como isso um dia ficou claro para mim, isso possa ter ficado claro para você, que isso possa trazer libertação para você, possa trazer cura para você, possa retirar da sua mente todo o ensino errado que lançaram, principalmente pessoas que, como eu, como pastor Edu, viemos de igrejas convencionais, de muito tempo em igrejas convencionais, que ouvimos
por muito tempo esses ensinos errados, e você que teve essa vivência, que hoje o Espírito Santo, por essa palavra, ele possa retirar esses ensinos errados do seu coração, da sua mente, e você possa verdadeiramente se abrir para receber o amor de Deus, esse amor desse Deus que te criou com a sua orientação sexual, que te criou exatamente como você é. Amém? Amém. Isso é uma coisa assim tão lógica, né? Se você for pensar que Deus, ele é um Deus tão simples, você acha que Deus vai fazer acepção? Ele não vai te aceitar, ele não vai aceitar uma pessoa que o adora. Você acha que ele não vai aceitar isso? Uma pessoa que o adora só por causa da sua orientação sexual? Pense nisso. Pense nisso. É isso que você sempre tem que pensar. Claro, se você cometer pecados, se você... Lógico, é uma coisa. Agora, uma pessoa que tem uma vida reta e o adora... Sim. Como? A forma que você manifestar a sua vida sexual, porque a gente ouve pessoas falarem por aí, porque eu fui liberto, eu sou um ex-gay, eu sou uma ex-lésbica. A experiência que muitas vezes essas pessoas viveram, e eu conheço histórias, quando a pessoa te conta a história, ela vivia uma vida de ficar com não sei quantos por uma noite. E aí realmente aquela vida, ela precisava de uma libertação daquela vida. Ela vivia uma vida completamente desregrada. Daquela vida ela precisava de uma libertação. Porque Deus, ele não me criou, ele não te criou para a gente sair passando na mão de todo mundo. Então, a forma como nós manifestamos a nossa sexualidade, seja ela heterossexual ou homossexual, pode ser pecado. Porque essa vida de prostituição não é pecado só para o gay, ela é pecado para o hétero também. O hétero que sai ficando com tudo quanto é mulher, a mulher que sai ficando com tudo quanto é homem, também está pecando tanto quanto o gay que sai ficando com todo mundo. O Sérgio escreveu. O que foi? Que ele foi numa igreja e a obreira disse que ele seria cuspido do céu. Então, tem muita gente que, nossa, gente, ao invés de levar, preferem expulsar as pessoas do céu do que levar as pessoas para o céu, né? Isso a ignorância assim é terrível. Isso para mim não é igreja. Jesus nos chamou para anunciar as boas novas chamam as pessoas, não expulsam as pessoas, né? Elas acham que assustando as pessoas, elas atraem ela para Deus, né? E elas não, elas acabam afastando elas de Deus. Quem é o pai que vai querer o seu filho estando com você só por medo de você? Então. Eu não tenho que fazer o que o meu pai me falou, porque senão ele vai me bater, porque senão ele vai me castigar, porque senão ele vai me punir. Deus, ele não quer que a gente sirva ele dessa forma, ele quer que a gente sirva ele por amor. E quando a gente entende isso, tudo que a gente começa a fazer para Deus não é fardo, é tudo um prazer, é tudo uma alegria. A gente está aqui hoje, queridos, humanamente falando, extremamente cansados de 3 dias de trabalho, o Edu no trabalho dele, eu no meu, extremamente cansativos, mas estamos aqui com todo o amor do nosso coração, porque a gente está fazendo para Deus. Então, quando a gente entende essa graça, esse amor de Deus, a gente passa a fazer as coisas para Deus por amor. Você não faz mais por peso, você não faz por obrigação, você não faz porque tem que fazer, você faz porque você tem prazer em agradar a Deus. Eu não vou fazer, eu tenho que fazer porque senão Deus vai me castigar. Não, eu vou fazer porque eu quero que Deus fique feliz comigo, eu quero que Deus sorria, como a gente cantou aqui hoje, né? Teu sorriso é vida em mim. Então que você possa desfrutar desse amor, dessa graça de Deus, seja você um heterossexual, seja você um homossexual, que você possa desfrutar desse amor de Deus que não faz distinção de pessoas, que abraça a todos. Jesus, ele diz lá em João capítulo 14, que ele foi para o Pai preparar uma morada para todos nós. Existe um lugar para mim, existe um lugar para você lá no céu. Que todos nós possamos abrir o nosso coração e possamos nos preparar para estar com Ele, para viver para Ele aqui nessa vida e também quando acabar essa vida lá na eternidade. Quero que você feche seus olhos
aí onde você está. O pastor Edu vai fazer uma oração, derramando as nossas vidas diante do Senhor. Feche seus olhos aí onde você está. Aleluias. Pai, obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque a Tua palavra, Pai, ela é clara, Senhor. A Tua palavra, ela é clara, Pai. As pessoas que nos confundem, Senhor, as pessoas que tiram partes, Pai, estamos aqui essa noite, Senhor, para trazer à luz, Senhor, tudo aquilo que Tu queres falar conosco, Pai, que possamos ter o entendimento correto, Deus, que Tu possa trazer paz aos nossos corações, que possamos viver a Tua palavra na totalidade, que possamos entender que Tu nos ama da forma que somos, Senhor, que possamos sim propagar cada vez mais e mais a Tua palavra e levar paz aos corações, Senhor, de muitos, Pai, de muitos que estão aflitos, Senhor, de muitos que foram expulsos de igrejas, Pai, de muitos que se sentem perseguidos, Papai, por toda palavra contrária, dita aquilo que não é conforme a Tua vontade, Senhor. Tu não fazes acepção de pessoas, Tu nos ama conforme Tu nos criaste, Senhor, conforme somos, Senhor. Entra, Senhor, em cada lar, entra em cada coração, Senhor. Fala com cada um, consola, conforta, Pai. Mostra a Tua vontade. Tu és um Pai de amor, Senhor. Tu és aquele que está conosco todos os dias, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que Tu tens feito com cada um, por toda a proteção, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Pai. Continua conosco, Senhor. Nos protege, Senhor. Nos protege, Senhor, de todos os males, Senhor, que essa vida, Pai, que os Teus anjos continuem ao nosso redor, Senhor, nos protegendo contra toda arma forjada, Pai. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço, Senhor, imensamente, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, querido. A gente está chegando ao final dessa série de bate-papos aí. Espero que você possa ter aprendido. Você que perdeu algum deles, como eu disse, estão todos salvos aí no IGTV. Você pode assistir, pode tirar todas as suas dúvidas que ficaram aí sem talvez serem respondidas. Fique à vontade para nos procurar. A gente vai te atender com carinho, te auxiliar para esclarecer, para que você possa realmente compreender tudo isso e receber tudo isso no seu espírito. Amém. A gente está terminando esse culto por hoje. Quarta-feira que vem a gente está aqui de volta a partir das 20 horas e no domingo a gente vai estar lá no Facebook às 11 da manhã e também às 18h30. Domingo de manhã o pastor Edu vai estar pregando e às 18h30 eu vou estar pregando. Tem uma palavra que Deus me entregou sobre prosperar no meio da crise. A gente está vivendo esse tempo de crise em todos os sentidos, né? Por causa dessa pandemia, e Deus me entregou uma palavra com estratégias, com direções. Eu quero compartilhar com você no domingo às 18h30. Então já se programa para estar lá com a gente pelo Facebook da Igreja Apostólica Avivamento Inclusivo, ou direto pelo meu Facebook, Apóstolo Felipe Oliveira, e a gente vai estar juntos adorando e celebrando ao Senhor. E domingo de manhã eu quero saber quem é Jesus para você. Essa vai ser a palavra do domingo de manhã. Quem é Jesus para você? Vou Amém. cantar a musiquinha do Diante do Trono ainda. Brincadeira, né? Amém. Então a gente espera você às 11 da manhã e também às 18h30. Deus te abençoe. Que a Amém. Graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e nosso eterno Pai, e que a presença viva, santa e poderosa do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas em todos os nossos dias. Nós te abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, amados. Até domingo.